Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder voltar através desse canal e meditarmos na Palavra de Deus e sobre aquilo que o Senhor pode compartilhar aos nossos corações nesse tempo de pastorais da quarentena. Eu queria que vocês pensassem comigo num texto bem conhecido que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Diz assim o texto: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Queridos, nós temos falado desde o último vídeo sobre a existência e a realidade do pecado como uma ideia bíblica e algo que está dentro da realidade bíblica também, na perspectiva da humanidade. Hoje eu queria refletir um pouco nesse texto para recordarmos sobre as consequências do pecado. Eu sei que muitos de nós, em nossa caminhada cristã, em nossa vida cristã, já entende a ideia do conceito do pecado, biblicamente falando, e muitas pessoas entendem também a questão das consequências visíveis, pelo menos daquilo que o pecado gera dentro da perspectiva da raça humana. Quando a gente fala de consequências do pecado, logo podemos pensar, por exemplo, numa fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele disse em uma certa mensagem dele que o pecado ele traz um abismo. O pecado ele traz um abismo espiritual, em primeiro lugar, ele traz um abismo social, ele traz um abismo emocional. Então, o pecado ele produz essas lacunas no coração humano e o homem, no seu afã de tentar preencher essas lacunas na sua existência, ele procura prazer naquilo que não é eterno, como já falei aqui. Podemos pensar um pouco sobre isso quando nos deparamos com um questionamento. Já pararam para pensar que muitas vezes muitos de nós, em nossa caminhada, em nossa existência, já ansiamos por duas coisas opostas? Por exemplo, comer e emagrecer. A pessoa quer emagrecer, mas ela não consegue vencer a questão do comer demais, ou do comer mal, ou do comer em excesso, a tal daquilo que a Bíblia chama de glutonaria. Então isso é só um exemplo simplório para mostrar que muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. Como lidar com isso? De querer duas coisas que são opostas. Quando a gente olha para a Bíblia, Isaías, aqui ele é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento, é chamado de o quinto evangelho, o livro de Isaías, por ser o livro que mais fala do Senhor Jesus e do Messias no Antigo Testamento. Então existe toda essa perspectiva de Isaías como uma mensagem de boas notícias sobre o Messias que virá e tudo, num contexto do 6º, 7º século antes de Cristo aproximadamente. Quando a gente olha para a Bíblia e passeando por ela, nós vamos perceber alguns aspectos que nos ajudarão na compreensão dessa dinâmica da nossa humanidade com o pecado. Por exemplo, quando nós temos o tabernáculo, que foi descrito na Bíblia de uma maneira física ali no Antigo Testamento. Existe toda uma questão alegórica na estrutura do tabernáculo, e nós vamos perceber que nessa estrutura física ele deixava delimitado também a relação do povo com Deus e mostrava o quanto o pecado afastava e afasta o homem de Deus. Dentro da própria ilustração do tabernáculo, da estrutura física dele, nós conseguimos perceber isso nas Escrituras. Ou seja, quando o povo chegava lá diante do tabernáculo, no Antigo Testamento, não era todo mundo que tinha acesso,
né? Havia ali o sumo sacerdote e ali os seus sacerdotes auxiliares que ajudavam na questão dos ofícios religiosos, mas logo naquele ambiente que era também um ambiente de representação, né? O sumo sacerdote, por exemplo, para chegar lá no Santo dos Santos, que era o último compartimento do tabernáculo, ele tinha que passar pela porta, depois ele dava de frente ali no pátio ou no átrio com o altar do holocausto, depois de ali oferecer ali o seu sacrifício, ele passava pela bacia de bronze. Existe toda uma perspectiva alegórica e com paralelos a textos redentivos do Novo Testamento para fazer alusão a isso. E aí depois que ele fizesse aquele ritual de se purificar ali na bacia de bronze, ele entrava no santo lugar, e ali no santo lugar ele se deparava com o candelabro, com a mesa com os pães da proposição e com o altar do incenso, onde o incenso ali aromático, simbolizando a oração pelo povo, a oração que deveria chegar agradável a Deus e trazer propiciação e trazer perdão sobre os pecados do povo. Ao passar por esse compartimento, ele entrava no Santo dos Santos, e ali estava a Arca da Aliança, representando a glória, a presença de Deus. E o sumo sacerdote, nessa estrutura física de tabernáculo, ele tinha uma corda amarrada ao seu pé, porque se passasse muito tempo dele naquele compartimento, logo haveria um entendimento do povo que deveria puxar o cadáver, porque o sumo sacerdote havia sucumbido à glória de Deus por não estar com a vida aparelhada para o ofício do sacerdócio e para oferecer no dia, uma vez por ano, o dia do perdão, o Yom Kippur, oferecer ali a sua oferta e oferecer também o seu pedido de remissão pelos pecados do povo. Então, havia todos esses elementos. E aí nós percebemos que mesmo numa estrutura da aliança que ainda está em progressão no Antigo Testamento, né? Porque a aliança, a ideia de aliança na Bíblia não é ou da revelação bíblica, não é uma revelação cíclica, é uma revelação progressiva, paulatina, que vai se descortinando no decorrer do processo histórico aqui da existência humana. Então Deus ele vai descortinando, ele vai manifestando os seus atos redentivos através de uma aliança. E nessa aliança, naquele parâmetro da aliança, na visão física do tabernáculo, nós encontramos ali uma série de situações, de compartimentos que ilustra o grau de abismo que o pecado coloca ou impõe entre o homem e Deus. Só que no Antigo Testamento a diferença é que havia um mediador que fazia isso pelo povo, e só ele poderia fazer isso pelo povo. E ele ali é um tipo, na tipologia bíblica, ele é um tipo do Cristo. Quando Jesus vem no Novo Testamento e quando Jesus oferece a si mesmo como Cordeiro Pascual, e ali ele faz aquilo que Paul Walsh chama de duas palavras principais que os cristãos deveriam guardar no seu coração: propiciação. Então, Jesus tem um ato de propiciação e um ato de expiação. Então, são palavras que a gente deve guardar para memorar aspectos redentivos de Cristo. E ali, Cristo, como sacrifício perfeito, não precisava mais de sacrifícios, de ritos. Aqueles ritos estavam superados, como disse o autor à carta aos Hebreus, que Jesus é superior a todos os ritos, anjos, patriarcas, Moisés, profetas do Antigo Testamento, porque nele está a plenitude, está o ápice da revelação divina. Então, quando a revelação divina ela chega ao seu ápice, ela chega ao seu clímax na própria manifestação de Deus na pessoa do Cristo e do seu sacrifício perfeito, ele rasga o véu da separação, como diz a carta aos Hebreus, aquele véu físico onde só o sumo sacerdote poderia entrar no Antigo Testamento, e ele estabelece o sacerdócio universal dos crentes, dos santos,
no qual uma das doutrinas que foi resgatada na Reforma Protestante no século XVI e que foi evidenciada desde então pelos protestantes, a ideia do sacerdócio universal é que, através da mediação de Cristo, nós temos a liberdade de nos aproximarmos a Deus diariamente e confessar as nossas culpas. Ou seja, assim como no templo do Antigo Testamento, no tabernáculo do Antigo Testamento, de forma lúdica, a Bíblia nos chama a atenção para a necessidade do arrependimento e da confissão de pecado, e de como Deus se afasta do homem quando o homem viola a aliança e quando o homem se encontra numa condição de uma vida na prática do pecado. Nós vamos perceber também que existe uma necessidade na nova aliança de reconhecermos o sacrifício perfeito de Cristo, por termos acesso, mediante o sacerdócio universal de todos os crentes, por termos acesso ao Pai agora e livre acesso pelo novo e vivo caminho que é Jesus, nós podemos, de cara limpa, sem legalismo, sem religiosidade, sem hipocrisia, nos derramar diante de Deus que conhece todo o nosso pensamento, todos os nossos sonhos, planos, todos os nossos maus intentos. Deus conhece, Ele sabe o que vamos fazer antes de fazer, Ele sabe o que vamos pedir antes de pedirmos. Então, mediante ao ser soberano, Criador e poderoso Senhor do Universo, nós temos a oportunidade de, por graça, recebermos o seu perdão e de ali quebrantarmos os nossos corações diante dele, nos arrependendo e recebendo graça e cura para a enfermidade do pecado. Então, Isaías 53, quando fala da mediação de Cristo e quando fala dessa maravilhosa obra salvífica e redentora através de Jesus, ele nos propõe o pensamento de que nós temos que lidar com a nossa natureza, nós temos que lidar com os efeitos da queda no mundo ainda, nós temos que lidar com os efeitos da queda em nós, e isso nos leva a algumas reflexões práticas. Primeiro, geralmente, algo que eu queria propor para você que está vendo esse vídeo, pensar e refletir. Você costuma pensar nas consequências do que faz, sejam elas boas ou ruins? Esse é o problema da humanidade, é o problema da maioria de nós. Muitas vezes pecamos contra Deus, sabendo que estamos pecando, e não estamos nem aí para as consequências das nossas atitudes. Então, temos que lidar com essas consequências. Existe perdão, existe graça em Jesus, existe redenção em Cristo, mas existe consequência também para as nossas atitudes de violar e de se rebeliar contra o pacto, contra a aliança estabelecida por Deus. Uma outra reflexão. Porque muitas vezes, mesmo conhecendo as consequências ruins de certas coisas que fazemos, por que insistimos em fazê-las? Já pararam para pensar nisso? Já recebi várias pessoas, a nível de aconselhamento, que sabiam que aquilo que estavam fazendo era errado, mas sabiam das consequências, não só saber e constatar que aquilo que estava fazendo era errado, mas sabiam das consequências, mas insistiam em fazer porque a busca pelo prazer momentâneo, por saciar o ego, por saciar a si mesmo, era maior do que o desejo de querer se alegrar e de obedecer e de gozar de Deus e daquilo que Deus proporciona para os seus filhos. Uma outra reflexão é que no mesmo livro de Isaías, no capítulo 59, lá a Bíblia vai fazer uma alusão para a gente, numa perícope desse texto, que diz o seguinte: veja o braço do Senhor, não está tão curto para que não possa salvar, nem o seu ouvido tão surdo para que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Você talvez já sentiu a questão ou a sensação de estar afastado de Deus por algo que você tenha feito.
com certeza essa experiência não é marcante e não é positiva para nenhum de nós. O pior de tudo isso é que muitas vezes nos deparamos com situações onde estamos fazendo algo que sabemos que ofende a santidade de Deus. É algo que eu sempre falo para minhas filhas e falo para a igreja. Quando você peca, você não está se prejudicando apenas, ou você não está prejudicando o terceiro, quando esse pecado tem desdobramento e consequências coletivas, mas você está, em primeiro lugar, ofendendo a santidade de Deus. Você está cometendo um ato de rebelião contra o seu Criador. E quando você ofende a santidade de Deus, você tem que estar consciente de que existe consequência para cada atitude nossa, consequência para cada coisa desagradável, cada coisa que vá na contramão daquilo que as Escrituras dizem que a gente deve viver e fazer para a glória de Deus no mundo. Uma outra reflexão para a gente caminhar para o fim dessa devocional. O autor nos diz que o pecado é a manifestação, o autor lá de Isaías, né, o próprio profeta, ele nos diz que o pecado é uma manifestação da corrupção interna arraigada em nós. O que esse texto vai dizer é exatamente isso, que existe uma corrupção interna que está arraigada em nós. E é por esse motivo que essa corrupção nos escraviza e nos leva a hábitos que são pecaminosos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito, ele vai dar uma listagem para a gente de obras da carne e de virtudes que fazem parte do fruto do Espírito. E aí ele vai nos mostrar que muitas vezes a gente percebe que muitos cristãos em várias igrejas têm o hábito de responsabilizar, por exemplo, entidades espirituais para os seus pecados. Mas nós vamos perceber que, olhando para a Bíblia, em algumas listagens de comportamentos pecaminosos, a Bíblia vai colocar isso para a nossa própria estrutura, para a nossa própria depravação, para a própria depravação do nosso coração, que é desesperadamente corrupto, como disse o profeta Jeremias. O saudoso Russell Shedd, ele dizia que o cristão tem que se deparar e tem que enfrentar 3 adversários: o mundo, a carne e o diabo. E muitas vezes a gente quer terceirizar tudo para as entidades malignas, tudo para o demônio, e a gente esquece de espreitar aquilo que Spurgeon falou, os diabos interiores que estão no porão do nosso coração. Aquelas coisas que a gente varre para debaixo do tapete. Então nós precisamos pedir para Deus que Ele nos dê realmente graça e força para vencermos o impostor que vive em nós, né? Para vencermos o maior inimigo que nós temos. Como disse John Piper, faça guerra contra você mesmo. Por fim, a Bíblia vai nos fazer olhar para o grande mandamento lá no Decálogo, em Êxodo 20, e no decorrer dos evangelhos, quando há uma reprodução desse grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, alma e pensamento, de similar forma o próximo como a si mesmo. Nós podemos perceber da seguinte forma como o pecado afeta os nossos relacionamentos. Como o pecado tem afetado o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Porque, como eu fiz aqui a citação do Hernandes Dias Lopes, o pecado ele produz um abismo espiritual. Foi isso que a gente percebeu lá no Éden. O homem ouvia Deus, falava com Deus, se relacionava com Deus, e a primeira coisa que o homem fez quando pecou foi se esconder de Deus. Foi se afastar de Deus. Sair da plena comunhão de Deus. Então, como o pecado tem nos afastado de Deus e tem afetado a nossa espiritualidade? Isso pode ser refletido, pode ser reverberado na forma como a gente percebe os cristãos de várias denominações se relacionando, por exemplo, com as mídias sociais e com aquilo que eles colocam como pensamentos seus, como convicções suas, que são extremamente extrabíblicas em muitas vertentes, e as pessoas morrem por sua ideologia, morrem por seu pensamento, morrem por seu achismo, ainda que o seu achismo, a sua ideologia, o seu pensamento esteja na contramão daquilo que a palavra de Deus acentua. Então, que o Senhor nos ajude a vivermos de uma forma
em que consigamos cumprir aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, de que o discipulado envolve seguir Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz diariamente. Significa também, muitas vezes, a Bíblia é o único livro que vai dizer que para ganhar eu tenho que perder. Muitas vezes eu vou ter que perder. Perder não para mim, mas perder para aquilo que eu acho que é lucro, para aquilo que eu acho que é um prazer momentâneo e que é indescritível, mas que não é nada comparável àquilo que Deus tem para os seus filhos, coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano. Então, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, como diz a Escritura, e perder ou a sua alma ou destruir-se a si mesmo. Que o Senhor nos ajude nesse dia e nesse tempo, que eu tenho chamado de tempos obscuros de pandemia, mas também tempo onde a candeia de Deus tem brilhado nos lares e trazido a igreja para uma realidade de poder buscar a Deus, mas como eu disse nessa semana num grupo de oração que eu participei, que não sejamos impelidos a orar só nos cenários de crise e de tempestade, mas que sejamos também impelidos a orar e a buscar a Deus nos cenários de mar calmo e de ventos tranquilos. Que o Senhor nos ajude em tudo isso. Oremos. Pai, nós te louvamos e bendizemos nessa tarde. Obrigado por tua palavra santa, poderosa e infalível. Fala aos nossos corações, de cada uma dessas pessoas que estão recebendo esse vídeo, que estão assistindo essa devocional, que o Senhor toque nos corações de cada um, que o Senhor trate os nossos corações em relação aos nossos pecados e às nossas fraquezas e nos ajude a viver para a tua glória. É o que eu louvo e te bendigo no nome de Jesus. Você pode contribuir com a nossa igreja, temos desafios, como todas as denominações, em relação a esse período de pandemia. A conta está aparecendo aí no vídeo. E você também pode compartilhar, pode curtir, pode se inscrever no canal da igreja e nos ajudar a multiplicar a palavra de Deus através aqui do YouTube, das mídias sociais, para que Deus também seja glorificado através desses meios de comunicação. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.